Bem-vindos ao The Debate, nosso fórum de ideias e análise de múltiplas perspectivas. Hoje nós vamos dissecar uma questão existencial que, na verdade, afeta não só a teologia, Aham. afeta a fundação de qualquer grande movimento, sabe? Qualquer instituição que tenta se espalhar pelo mundo. Exatamente. Nós vamos olhar de perto para a dinâmica de como uma ideia sobrevive e, mais importante, como ela se perpetua. E para fazer isso, a nossa discussão de hoje mergulha fundo num material bem específico, é o texto Missiologia, aula 6, A Igreja e Sua Missão. Só para dar o crédito formal aqui, esse material tem copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E a pergunta central que vamos explorar hoje é a seguinte. Que é a grande divisão do texto, né? Exato, uma instituição e neste caso específico, a igreja, atinge sua verdadeira essência primariamente através da expansão geográfica e do recrutamento ativo, ou seja, avançando fronteiras o tempo todo, ou ela só se consolida através da formação profunda e da instrução contínua daquelas pessoas que já foram alcançadas. É uma divisão filosófica enorme. De um lado, você tem o impulso de correr e alcançar o máximo de pessoas possível. O sentido de urgência. Isso, a urgência. Do outro, você tem o trabalho que é lento, meticuloso, de construir uma base sólida. Bom, eu defendo aqui que a essência e a urgência existencial da igreja residem justamente nessa expansão, nesse avanço contínuo. O próprio material que estamos analisando estabelece que, assim como o fogo existe para queimar, a igreja existe pela expansão de suas fronteiras. Se o movimento parar, ele simplesmente morre. Exatamente na direção contrária. A verdadeira missão, o alicerce absoluto do que torna a igreja sustentável, é estrutural e educacional. Ok. Uma expansão rápida, mas sem instrução profunda, resulta em uma missão fraturada. E não sou só eu que digo isso, tá? O próprio texto nos dá um alerta super contundente de que esse é o grande fracasso da igreja contemporânea. Certo, então, para a gente entender o que realmente está em jogo aqui, precisamos olhar para como o autor estabelece o conceito da grande comissão. Ele usa aqueles textos bíblicos clássicos de Marcos e Mateus, sabe? Os pilares do tema. Os pilares, e o texto define essa comissão não apenas como uma tarefa numa lista, mas como um rompimento radical com o passado. Ele usa o termo judaísmo provincial. Que é bem forte. Muito forte. Quem está nos ouvindo agora precisa imaginar o choque cultural dessa mudança de paradigma. É uma ruptura completa do modelo operacional da época. Exato. Antes, a lógica era centrífuga, de uma certa forma, mas presa a uma província, né? Você tinha um templo físico, uma localidade lá em Jerusalém, e as pessoas peregrinavam até lá. Era tipo um sistema contido. Todo mundo ia para o centro. Isso. Aí, de repente, a diretriz muda por uma descentralização radical. A ordem não é mais venham até nós, é vão até eles, pelo mundo todo. O texto diz textualmente que a igreja existe pela missão, como o fogo existe pelo queimar. E vamos pensar na mecânica do fogo aqui. Tá, vamos lá. O fogo não é um elemento estático. A essência dele é consumir oxigênio, encontrar novos combustíveis, avançar sobre a floresta seca, entende? E deixar cinzas para trás se não for controlado. Mas esse é o ponto. A natureza do movimento é não ficar parado. O evangelismo ativo, cruzar essas novas fronteiras geográficas e culturais é a condição indispensável para a igreja. É o oxigênio dela. Aham. E o material chama isso de pedagogia de Deus, que é o conceito de salvar o homem pelo homem. Quando você escolhe usar seres humanos para entregar uma mensagem de resgate, você injeta uma urgência absoluta na operação. O foco central, a primeira marcha desse motor, tem que ser alcançar quem ainda não foi alcançado. Olha, eu entendo totalmente o fascínio por essa imagem do fogo desbravador. É empolgante, traz um senso de urgência heróico, sabe? Mas eu abordo isso por um caminho bem diferente. Tá bom? Porque a minha leitura do texto exige que a gente puxe o freio de mão dessa expansão a qualquer custo. Puxar o freio? Como assim? Você acha que a expansão não é a prioridade, então? Não é que não seja importante, mas eu acho que nós precisamos olhar para o que a palavra comissão realmente significa no texto.
O material faz questão de definir a etimologia, vem do latim commissione. Que significa um encargo, né? Isso, um encargo, uma incumbência, um grupo encarregado de uma função especial. E o texto é cirúrgico ao especificar que esse programa não é apenas uma campanha de marketing global de proclamação. Ele exige, e eu vou citar aqui, o nascimento de novos discípulos e o treinamento deles a fim de multiplicá-los. Treinamento. Mas espera aí, você concorda que para treinar alguém, você primeiro precisa alcançá-lo, certo? Não dá para treinar quem não está lá. Lógico, o alcance inicial é necessário, claro. O que eu rejeito é a sua premissa de que a metáfora do fogo justifique colocar a expansão numérica, tipo crescer em geografia, como o único termômetro de sucesso da igreja. Mas eu não disse único, eu disse primário. Mas na prática, vira o único. Se você for direto para a conclusão do texto, o autor faz um diagnóstico super severo da nossa era. Ele diz que a igreja contemporânea tem falhado de forma monumental no campo da educação. Sim, ele diz isso. E por que isso importa tanto? Porque ensinar as pessoas a andarem nos caminhos propostos com obediência integral é o único mecanismo que protege o movimento contra o que o texto chama de corrupção luciférica. Pausa aí. Corrupção luciférica é um termo acadêmico e teológico bem prezado. Para quem está nos acompanhando, o que o texto quer dizer com isso na prática? Excelente ponto. Na prática, o texto está falando do processo de deterioração que vem de dentro. A rebeldia, o orgulho, a assimilação dos valores corrompidos do mundo ao redor. Aquela coisa de se corromper pelo ambiente, né? Exatamente. Se você apenas acende o fogo na vida de uma pessoa, mas não educa essa pessoa, ela traz toda essa bagagem de orgulho e corrupção do mundo para dentro da instituição. Então, a educação não é um anexo bonitinho que você constrói depois que a casa está pronta. Tá, entendi sua metáfora. Ela é a fundação. Sem instrução, a expansão gera uma instituição oca, pronta para desabar sobre o próprio peso. Mas veja como o material original descreve o apóstolo Paulo. Ele usa a palavra bandeirante. Ele diz que Paulo foi o grande bandeirante da nova fé. Sim. E a figura do bandeirante, especialmente na nossa cultura brasileira, carrega essa ideia visceral de rasgar o mato, sabe? Abrir caminhos onde não tem estrada, mapear o desconhecido. A missão descrita nesse material é inerentemente conquistadora. Os sucessores dos apóstolos levaram a comissão adiante na conquista do mundo. O próprio autor frisa isso, construindo a infraestrutura para uma nova cidade. O trabalho de evangelização é lançar o asfalto, puxar os cabos de energia, garantir a fronteira. Se a gente não avança a linha de frente, nós não temos onde construir as escolas depois. A educação só acontece se o território foi conquistado antes. O foco na universalidade da mensagem existe porque, se a ideia não chega na pessoa, a oportunidade de educá-la é zero. Literalmente zero. Tá, você continua batendo na tecla do fogo e do desbravador. Mas logo depois de usar a imagem do fogo, o autor introduz uma segunda metáfora para balancear. E eu diria até para corrigir esse ímpeto. O texto fala sobre a igreja como o sal da terra. Ah, sim, a outra analogia clássica. Isso. Ele diz que o sal que perde o sabor não presta para mais nada a não ser para ser pisado. Vamos pensar na mecânica de como o sal funcionava no mundo antigo, numa época em que não existia geladeira. Bom, ele era usado primariamente para evitar que a carne apodrecesse. Exatamente. O sal não era só um tempero superficial para dar um gostinho. Ele era uma tecnologia de sobrevivência pura. Mas como ele funciona? O sal precisa penetrar nas fibras mais profundas da carne para alterar a química ali dentro, entende? E impedir a decomposição. Certo. Se você só espalha o sal por cima da carne rapidamente e vai embora, que é o que seu modelo do fogo faz, a carne apodrece por dentro. O texto pergunta de forma explícita, ou a igreja vence o pecado que corrompe o mundo, ou o pecado vence a igreja que foi levantada para preservar o mundo. É uma imagem forte. Então você está dizendo que a expansão sem educação é tipo espalhar o sal só na superfície. Precisamente. Se a igreja adota apenas a sua lógica expansionista, ela cresce rápido, mas se ela não educa, ela não penetra nas fibras da cultura nem do indivíduo. Ela não atua como sal de verdade. Ela perde o sabor. Entendo.
E o que acontece com uma expansão enorme, mas sem essa substância estrutural? Ela vira moda passageira e, como diz o texto, acaba pisada pelos homens. O asfalto que você mencionou na sua analogia da cidade, de nada adianta se as casas em volta estiverem desabando porque o concreto foi mal curado. A educação contínua é o processo de curar o concreto, para que o prédio pare em pé, sabe? Essa dualidade entre o fogo que consome e avança e o sal que penetra e estabiliza é realmente o coração do debate de hoje. Eu concordo plenamente que o sal tem que penetrar para funcionar. Eu não sou ingênuo quanto a isso. Bom, que ótimo. Mas o que eu questiono, veja bem, é o peso operacional que você está dando à educação e como isso pode simplesmente travar o mecanismo principal que o autor descreve. Vamos olhar para o trecho sobre o papel do Espírito Santo. O texto dedica uma sessão inteira a isso. Sim, sobre o poder que foi dado aos apóstolos, né? Exato. O autor argumenta que Jesus não apenas deu a incumbência, a comissão, mas ele precisou fornecer um poder específico para capacitá-los. E qual foi o resultado mecânico, visível, desse poder sendo ativado? Eles saíram pregando. O texto diz, eles levaram a mensagem do reino muito além das fronteiras de Jerusalém, cruzando por Samaria até o mundo mediterrâneo. É a força motriz contra aquele judaísmo provincial que falamos no começo. Tá. O propósito principal dessa capacitação divina, dessa injeção de energia nesse motor humano, foi cruzar barreiras de idioma, de cultura, de geografia. Esse poder divino funcionou como um combustível intercontinental. Não foi dado para que eles ficassem sentados em uma sala de aula de Jerusalém, desenhando currículos de teologia perfeito. Nossa, eu sinto muito, mas eu não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. Acho perigosíssimo olhar por esse ângulo, reduzindo o Espírito Santo a uma espécie de tipo combustível de foguete para viagens missionárias. Mas é o que causou a expansão, não? O texto vai imensamente mais fundo do que um simples deslocamento no mapa. Preste atenção na mecânica de transformação que o autor descreve. Ele diz que o ser humano foi criado a fim de ser transformado segundo a imagem do Filho de Deus, para que dessa maneira viesse a participar da natureza divina. Certo, o alvo final da transformação. Mas veja a complexidade disso. O texto chama de participar da natureza divina. Nós estamos falando de uma metamorfose ontológica, não de turismo religioso. Vamos traduzir ontológica para quem está ouvindo. Estamos falando da essência do ser, certo? Sim, do sistema operacional básico do ser humano. Não é simplesmente convencer alguém a adotar um novo rótulo ou a frequentar um lugar novo no final de semana. É reescrever a base moral, ética e espiritual de uma pessoa que estava corrompida. Concordo, é profundo. Isso exige um processo educacional que é absurdamente complexo, demorado e contínuo. Não é algo que acontece só com uma conversão emocional de 5 minutos seguida de um carimbo no passaporte para ir ao próximo país. O poder que o texto descreve é, sem dúvida, para dar coragem de cruzar fronteiras, mas, fundamentalmente, é a energia necessária para suportar o trabalho exaustivo de mudar a natureza humana por dentro. O poder é para transformar pessoas alcançadas, não apenas para viajar até elas. Olha, eu não discordo que mudar o sistema operacional de um ser humano seja exaustivo. É literalmente o maior desafio de qualquer sistema de crenças. Exato. Mas a minha preocupação é puramente prática aqui. Se a gente transformasse a necessidade de transformação ontológica perfeita em um pré-requisito, nós criamos um gargalo intransponível. Exigir perfeição estrutural paralisa a agência humana. A gente nunca estaria pronto para avançar. E o próprio texto lida de forma brilhante com a nossa falibilidade nesse processo. Você se refere à citação de Arthur John Gossip? Exatamente. O material inclui uma ideia de Gossip onde ele diz: quero que compreendais que o amor de Deus é suficientemente forte para levar-nos acima de todos esses fracassos. Você entende a válvula de escape fenomenal que isso representa? Mas... Sim, a educação falha. Sim, nós não conseguimos transformar as pessoas perfeitamente o tempo todo. Mas a narrativa diz que a graça e o escopo da missão são maiores que a ineficiência do processo educacional humano. Peraí. Gossip
Fala isso no contexto do perdão pessoal aos discípulos que tropeçavam, não como uma licença para criar um sistema educacional propositalmente defeituoso. Mas a aplicação se estende ao movimento, claro que sim. Quando o texto chega no final e diz que a nossa igreja de hoje está falhando no campo da educação, eu não leio isso como um atestado de óbito do movimento. A expansão não foi anulada por causa disso. A igreja de fato alcançou os 4 cantos do mundo. Ela cumpriu a diretriz técnica de se espalhar. Mas a que custo? A crítica do autor sobre a educação não invalida o fogo. É apenas o apontamento de uma lacuna que precisamos preencher agora. O evangelismo massivo funciona porque, no fim das contas, a mensagem prevalece sobre as nossas falhas de discipulado. O fogo continua queimando o terreno novo, mesmo que a lenha velha não esteja perfeitamente arrumada lá atrás. Mas se a gente ignorar que essa falha é estrutural, estamos minimizando um alerta gigante que o autor nos dá. Ele não coloca isso como uma notinha de rodapé, do tipo, precisamos melhorar a escola dominical. O peso das últimas linhas do material é categórico. Ele diz, se a igreja odierna muito tem feito no campo da evangelização, muito pouco ela tem feito no campo da educação. Se você que está nos ouvindo, imagine o seguinte cenário. Expandir sem educar é a exata mesma dinâmica de gerar dezenas de filhos, botar todo mundo no mundo, mas não criar, não alimentar e não ensinar nenhum deles a sobreviver. Bom, a taxa de mortalidade infantil dessa instituição seria altíssima. Seria catastrófica. É uma metáfora dura, eu sei, mas é muito realista. Quando você trouxe a citação de Gossip sobre a graça que cobre fracassos, isso é válido para a moralidade do indivíduo. Mas o aviso que o texto nos dá sobre a falta de educação é coletivo, é sobre o método, entende? Certo. O autor é explícito ao dizer que o documento máximo do programa missionário não se limita apenas à evangelização, mas demanda ensinar essas pessoas a andar nos caminhos do Senhor em obediência integral. Então veja bem, se nós focamos 90% da nossa energia apenas no recrutamento numérico, na conversão e negligenciamos a educação, nós estamos quebrando as regras fundamentais do próprio documento que dizemos seguir. Isso é forte. Sem o pilar da educação, o aparente sucesso geográfico da igreja é uma ilusão. São números vazios que não suportam a pressão do mundo real de jeito nenhum. Ok, eu admito que a analogia de gerar dezenas de filhos e abandoná-los logo em seguida é perturbadora. Ela realmente ilustra de forma visceral o custo trágico de negligenciar a formação. E você tem razão ao apontar que números puros podem mascarar uma fragilidade institucional absurda. Um movimento que é largo de quilômetros de extensão, mas com 1 centímetro de profundidade evapora no primeiro sol quente. Exatamente isso. O sal que não penetra, lembra? Mas e aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo de novo. Você que está nos ouvindo também já deve ter percebido esse risco. Se nós aplicarmos a sua visão de forma estrita, tipo, focando obsessivamente na instrução profunda antes de qualquer coisa, o risco é criarmos um elitismo paralisante dentro da fé. Como assim o elitismo? Pensa comigo, se cada indivíduo alcançado precisar passar por um processo acadêmico, moral e espiritual perfeitamente polido só para provar que está participando da tal natureza divina antes que a fundação da igreja seja considerada válida, a expansão morre. A gente se transforma numa bolha. Não precisa ser uma bolha. Vira um clube de estudos fechado que demora gerações para dar um passo à frente. O texto louva os apóstolos justamente porque eles levaram a mensagem para além dos limites. A ordem para cruzar o mapa continua sendo a batida constante do tambor. Na minha leitura, a urgência universal da mensagem faz com que a proclamação indiscriminada, o tal do fogo, seja o único jeito prático de começar as coisas. Você pode levantar um prédio com uma fundação meio rasa e tentar fazer um reforço estrutural depois. Mas se você passar 300 anos desenhando a planta perfeita da fundação, a obra nem sai do chão. Olha, eu concordo que o risco de criar um clube de elite intelectualizada e isolada realmente existe. A história está cheia de instituições que morreram porque ficaram olhando apenas para o próprio umbigo. Muitas. Mas o problema, veja bem, é que o seu risco, que é a superficialidade, não é uma possibilidade teórica.
É a constatação atual que o texto faz do nosso mundo. O autor está literalmente olhando para a nossa era e dizendo: olha, vocês escolheram o caminho da fundação rasa, e está rachando. É o diagnóstico dele, sim. A expansão, desprovida de instrução, falha em cumprir o que Cristo demandou em Mateus 28, segundo o texto, porque nós deixamos os fiéis completamente vulneráveis. A educação, o discipulado, não é um estágio bônus para quem tem tempo livre, é a própria essência do projeto. Educar profundamente não joga água no fogo da missão. Muito pelo contrário, a educação garante que aquilo que foi queimado gere uma energia duradoura, transformando o ambiente, e não vire apenas uma nuvem de fumaça que o vento dissipa logo na próxima geração. É fascinante ver como essas duas vertentes puxam a instituição em direções opostas, mas ao mesmo tempo totalmente necessárias. Eu acho justo dizer que, por mais que a gente debata sobre qual alavanca precisa de mais força, se é a alavanca da atração geográfica ou a alavanca da estabilidade estrutural, nós convergimos em um ponto fundamental do material. Sem dúvida. E eu diria que a principal convergência é a validade perene desse imperativo. Exato. O autor não deixa margem para dúvida. A grande comissão é o documento máximo, é o imperativo inegociável para todos que se dizem parte do movimento de qualquer época histórica. Desde a primeira igreja apostólica até a nossa sociedade superconectada de hoje, a igreja e a sua missão não podem ser separadas de jeito nenhum. Uma simplesmente não existe sem a outra. Eu estou plenamente de acordo. Seja com você priorizando o lado desbravador de abrir a floresta a facão, ou comigo defendendo que a gente precisa sentar e assentar os tijolos com cuidado. O texto ancora todos nós no mesmíssimo princípio. Ele diz que a mesma comissão que Deus Pai entrega a Deus Filho é agora transmitida aos filhos de Deus. É um peso enorme. Essa linha sucessória de responsabilidade é de um peso imensurável, sim. Ela não nos dá a opção da apatia. Independentemente de você ser o fósforo que acende o fogo ou o sal que cura a carne, a inércia, o ficar parado, não é uma opção. Isso exige que a gente tenha muita humildade, né? Porque como o texto lida com a tal pedagogia de Deus de usar o ser humano falho para salvar o ser humano falho, nós vamos inevitavelmente cometer erros. Tanto tentando expandir rápido demais, quanto tentando ser rigorosos demais na educação e virando fariseus. Exatamente. A falhabilidade é o pano de fundo constante de toda essa operação. A tensão que nós destrinchamos hoje aqui entre evangelizar, que é aquele verbo de movimento, de alcançar, e educar, que é o verbo de fixação, de transformar, isso definitivamente não é só um debate acadêmico de livro. Longe disso. Ela é o coração palpável do desafio de manter qualquer grande movimento vivo ao longo dos séculos. Se a gente focar só no alcance, ficamos largos e rasos. Se focarmos só na educação, ficamos estreitos e isolados. A complexidade da psique humana e o tamanho continental dessa tarefa exigem que a gente aprenda a conviver com esse paradoxo. Nós precisamos segurar essas duas tensões bem esticadas. A expansão, que não tem profundidade, é só um evento efêmero, né? Um show de luzes passageiro. Mas a profundidade, que se recusa a expandir e alcançar o outro, essa é estéril. Ela morre de velhice na mesma sala. Isso nos traz de volta àquela reflexão inicial sobre construir cidades e impérios. As fogueiras nas fronteiras do desconhecido precisam continuar sendo acesas. A gente não pode ter medo do escuro lá fora. Mas se a gente não tiver a coragem e a disciplina de voltar, assentar tijolo por tijolo e ensinar as pessoas a morarem nessa nova realidade que o sal preserva, tudo desmorona sobre a gravidade do tempo. Como o texto de hoje tem diversas outras camadas e conexões lógicas sobre a atuação humana e o propósito divino, nós deixamos aqui o convite para que você que está nos ouvindo continue explorando esse material por conta própria. Qual é o equilíbrio exato dessa balança no seu dia a dia? Até porque, as respostas prontas raramente resolvem problemas complexos. O melhor caminho para afiar o nosso próprio julgamento é a imersão direta e constante nesses textos que nos desafiam. Muito bem colocado. Obrigado por mais essa troca excepcional. E lembrem-se,
Os mapas podem mostrar até onde você conseguiu chegar, mas é a qualidade das suas fundações que vai ditar se você ainda estará lá amanhã. Continuem questionando, continuem explorando